Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre todos os materiais aí que eu utilizei para estudar sozinha aqui em casa até passar em medicina na Federal. Eu pretendo fazer esse vídeo primeiro, mostrando tudo que eu utilizei, tanto em relação a apostilas com conteúdo em si, quanto material de escritório, mesa, cadeira, enfim. Perguntas aí que eu recebo muito de vocês, tirando essas dúvidas aí, como é que era o seu local de estudo, que tipo de equipamento você utilizava, tablet, utilizava computador, enfim, vou falar isso tudo com vocês hoje e no próximo vídeo eu vou explicar como que eu colocava a mão na massa mesmo, como que eu utilizava aqui todos esses materiais que eu vou mostrar para vocês para estudar, e como que eu fazia esse estudo, como que eu seguia o cronograma, como que eu fazia para seguir o conteúdo das apostilas aqui em casa, enfim. Mas esse primeiro vídeo é mais para mostrar os materiais mesmo, tá bom? Vocês sabem que eu fiquei 3 anos estudando até passar em medicina na Federal. No meu primeiro ano, eu fiz cursinho, não chegou a ser um ano, porque eu pedi demissão do meu trabalho em fevereiro, eles me liberaram em abril, mais ou menos, se eu não me engano, porque eles pediram para eu ficar lá um tempo. Fui chegar no cursinho em maio, caí de paraquedas lá no cursinho, já contei aqui no canal, na playlist Medicina e Enem, como que foi essa trajetória aí. E no cursinho, eles utilizavam um material que é do sistema Eleva. São apostilas semelhantes a essas aqui, assim, bem grossonas. Mais ou menos umas 10 apostilas, se eu não me engano, dessa grossura aqui. E essa apostila, embora ela fosse muito boa, ela não é a melhor para estudar. Eu vou explicar aqui ao longo do vídeo por que eu acho isso. Como tinha muito tempo aí, que eu tinha terminado o ensino médio, tava parada de tudo, eu me joguei nesse material do cursinho. Então, com isso, eu evoluí muito rápido em termos de base, de ter base. Nessa época eu quase não fazia exercícios anteriores do Enem. Eu realmente ficava por conta do conteúdo da apostila e eu acho que isso me ajudou a ter uma base boa aí para seguir para o segundo ano, que foi quando eu estudei sozinha. Eu não passei, nesse primeiro ano, eu estava crente que eu ia passar, mas eu não passei. E aí eu já não tinha dinheiro para pagar cursinho, mas também não queria mais fazer o cursinho, Eu achava que perdia muito tempo, porque eu comecei a ver que eu realmente precisava treinar exercícios. Então eu segui aqui estudando na minha casa sozinha. E aí o que eu fiz? Eu continuei utilizando as apostilas do Eleva do primeiro ano de cursinho, Eu deixava elas aqui todas disponíveis. E peguei a apostila do Poliedro, que você encontra de graça aí digitando no Google. Tem um drive aí que rola com várias apostilas, Bernoulli, Poliedro. Eu não consigo colocar aqui por conta de direitos autorais, mas você digitando aí no Google você acha de graça. Eu tinha achado, era uma versão antiga das apostilas do Poliedro, mas estava de graça. Eu falei, quer saber, vai ser essa mesmo. E aí eu peguei, mandei imprimir numa gráfica e ficou um monte de apostila desse tipo aqui, Essas aqui eu guardei de biologia e de química porque dizem que a matéria de bioquímica do ciclo básico da faculdade, no primeiro período de medicina, é bem puxada e eu queria ficar com uma base bem boa aqui de biologia e de química, mais aprofundada, então eu mantive esse material. O resto eu desfiz de tudo, não tem para mostrar aqui para vocês, nem as do Eleva, nem as outras do Poliedro, mas era muita coisa. Ao longo do vídeo eu vou deixando umas fotos aqui para mostrar como é que era, isso aqui era tudo tomado de material. Então eu utilizava aí as apostilas do Poliedro, que eu considero são bem melhores do que a do Eleva, porque a do Eleva coloca o conteúdo de forma muito pincelada, de forma muito resumida. Agora, o Poliedro realmente é aprofundada e eu recomendo principalmente agora, que o Enem está cada vez mais aprofundado. Não está mais preocupado em saber se você sabe respiração celular. Não, ele quer saber as etapas da respiração, ele quer saber o que acontece em cada etapa. Então, esses detalhezinhos, tudo aqui na apostila do Poliedro, super completa, muitos exercícios também de várias bancas. Então, assim, eu recomendo super esse material aqui e foi de graça, Então, eu mandei imprimir numa gráfica. E o que mais que eu mandei imprimir nessa gráfica? Eu mandei fazer um planner para mim, mandei fazer essas apostilas e mandei fazer vários cadernos de questões de provas anteriores do Enem, semelhante a isso aqui, eram uns paçocos assim de apostila, com provas anteriores, todas as provas anteriores, desde lá o primeiro Enem, Enem PPL, Enem regular, Enem digital, enfim, tinha muito caderno de prova mesmo. E aí eu ficava aí fazendo exercícios a partir do segundo ano de estudo, como eu já tinha uma base, eu ficava aí fazendo exercícios todos os dias, além de estudar o conteúdo também da apostila do Poliedro. O que mais que eu tinha de material aqui em termos de conteúdo? Eu tinha também uma apostila de exercícios que era de um curso particular de matemática, que eu fazia aula particular de matemática aqui da minha cidade, que essa aula era uma vez por semana só, 2 horas de aula, uma vez por semana, mas eu praticamente nem assistia a aula, eu só fazia esse curso mesmo,
porque eu estava preocupada no material deles, né, que era uma apostila só de exercícios também. Então eu fazia todo dia exercícios dessa apostila, fazia do caderno de questões do Enem e também fazia do poliedro aqui. E em termos de cursinho, Mari, você assinou alguma plataforma online? Você continuou fazendo cursinho? Não, gente, olha só o que eu fiz. Nesse primeiro ano, como eu falei com vocês, eu fiz cursinho presencial, né, consegui uma bolsa lá e só pagava praticamente a taxa de material, né, consegui um bom desconto lá. No meu segundo ano estudando sozinha, eu não assinava nenhum tipo de plataforma online e a única coisa que eu fazia foi essa aula particular de matemática, né, que era uma vez por semana, que eu pagava aí mais ou menos 100 e poucos, assim. E eu não me preocupava com aula, né? Como eu falei com vocês, eu estava preocupada com o material. Bom, cada um tem um jeito de assimilar o conteúdo, né? Eu assimilo melhor lendo. Além de que eu acho que economiza mais tempo, porque às vezes você tá ali, uma coisa que você lê ali em 5 minutos, o professor demora 50 minutos para explicar para a turma toda. Então eu acho que eu rendo melhor aqui lendo, eu conseguia entender tudo e conseguia fazer os exercícios. Foi assim que eu criei a minha base de química e de física, que são conteúdos que eu tinha mais dificuldade. Aí eu procurava lá uma aula do professor Boalo, lá de física no YouTube, e já tirava dúvida. E quando eu tinha de matemática, né, eu tirava dúvida nessa aula de particular de matemática que eu tinha, que era 2 horas por semana. Mas no mais, né, eu segui aqui com a apostila do poliedro, foi a base aqui do meu material. Em termos de equipamento eletrônico, eu não estudava com tablet. Tenho ali um iPad 2 que está com a tela toda quebrada, que eu utilizava anos atrás quando eu fazia mestrado, mas eu não uso mais, né? Não utilizava tablet. Eu tenho computador, mas eu não utilizava o computador também, né? Eu gostava muito de fazer os exercícios tudo no papel. Eu acho que quando você fica utilizando muito equipamento eletrônico, assim, você tende a dispersar muito. Então eu mantinha o meu celular longe, né? Eu utilizava aplicativos no celular, o Aprovado para controlar as horas líquidas de estudo. Utilizava o Matchmaster para ficar treinando matemática quando eu ficava de bobeira assim. E utilizava o Spotify com aquela playlist Lo-Fi Beats, né? Porque eu utilizava, que eu estudava com fone. Já gravei vídeo aqui no canal, né? Que tá na playlist Medicina e Enem explicando por que eu estudava de fone, né? Mas enfim, meu desempenho foi lá em cima depois que eu comecei a estudar de fone, né? Eu realmente evoluí, porque permite que você estude em qualquer lugar. Aqui, por exemplo, na minha casa é muito barulhento, mas eu simplesmente coloco o fone nesse sem fio, deixo o celular longe e vou embora escutando lo-fi, gente. Nossa, assim, ajuda muito a assimilar o conteúdo e ajuda muito também em concentração. Eu tenho esses fones aqui, né? Eu recomendo que você tenha. Não precisa comprar um fone, mas eu gosto muito desses aqui, né? Se você estiver procurando algum para comprar. Eu tenho, um é meu, o outro é do meu esposo, só que eu praticamente peguei os dois pra mim, que enquanto um tava carregando, o outro tava no meu ouvido. Gente, ficava o dia inteiro com isso aqui no ouvido. E realmente foi muito bom, né? Eu acho que ele isola muito o som, né? Não dá pra escutar, quase não dá pra escutar o externo, o som é muito bom. E aí eu colocava essa playlist do Spotify e ia embora, colocava o Aprovado para controlar as horas líquidas e ia embora. Não utilizava computador, não utilizava tablet, nada disso. Quando eu precisava assistir algum vídeo, estava em dúvida em algum exercício, eu procurava vídeo no YouTube mesmo, né? Eu utilizava o celular. Eu também tenho o Kindle, né? Esse aqui eu utilizo muito, mas principalmente fora da hora de estudo, né? Para ler. Reservei aí, né, um momento de leitura todos os dias, estabeleci para mim, e isso me ajudou demais também, porque a prova do Enem é uma prova interpretativa e para não ficar comprando aquele monte de livro, né, fica caro e tal, eu pegava tudo de graça e colocava aqui no Kindle e lia, sério, muitos livros eu li pelo Kindle, eu recomendo demais. Material de escritório. Quando eu pedi demissão, né, comecei a fazer cursinho, comecei a estudar para medicina, eu estudava na mesa da cozinha mesmo, né? Estudava na cama. No começo eu não ligava muito pra isso não, né? Eu utilizava qualquer caneta, falava assim, tanto faz, bobeira. Só que aí eu vi depois que o buraco era mais embaixo, que aí eu precisava me dedicar muito mais do que eu estava imaginando no começo. Que ter um local de estudo, né, apropriado é muito importante para você evoluir, para o seu cérebro entender que aquela ali é a sua estação de trabalho, né? Como se fosse encarar aquilo como se fosse um trabalho mesmo. E as mesas que geralmente que vendem, né, prontas assim, elas são muito ruins, são pequenas, então eu comecei a olhar, né, um lugar nessas marcenarias assim que vendem planejado para fazer uma estação de trabalho assim grande, onde eu poderia colocar apostila e tal. Só que eu e minha esposa ficamos chocados assim como é caro, né? Muito caro fazer planejado. E assim, a gente mora de aluguel, teria que ser algo que a gente pudesse desmontar e levar para as casas caso a gente precisasse mudar. E aí a gente vendo aqueles preços absurdos, né? O meu esposo falou, quer saber, eu vou fazer. E assim ele fez, gente. Ele é projetista, né? Desenhou a mesa no computador e comprou as madeiras, eu ajudei ele, né? A gente fez essa mesa aqui, ó, vou mostrar pra vocês.
Ele viu que eu realmente estava me dedicando, né? Então ele fez essa mesa aqui, ó, olha só, ela é em L, aí tem as gavetas ali, ó, ficou bem bacana, mas assim, a gente não faria de novo, porque deu um trabalho absurdo, né? Parece simples, mas deu um trabalho absurdo. Mas eu achei que valeu muito a pena, né? A gente já chegou a mudar uma vez, a gente morava em outro apartamento, agora a gente tá nesse, né? Ou seja, trouxe a mesa, tem uns probleminhas assim de acabamento e tal, mas assim, no geral ela atende demais. A minha cadeira, ela foi comprada na OLX também, não sei falar a marca com vocês, mas ela é perfeita. Perfeita, e isso assim faz muita diferença quando você está estudando aí o dia inteiro, né? 8, 10 horas por dia, todos os dias, faz muita diferença você ter um local apropriado, uma cadeira confortável, né? A não ser quando eu estava assim na véspera do Enem, 1, 2 semanas antes do Enem, eu tentava estudar na cadeira mais desconfortável que eu tinha possível. Sei lá, eu sentava nesse banquinho aqui, ó, para treinar o corpo mesmo a ficar bem desconfortável, né, durante horas seguidas, que é bem a cara do Enem, né? Muitas vezes a gente faz a prova ali em escola pública, então eu ficava ali treinando com som ambiente, sentada na cadeira desconfortável, sentada por horas mesmo para o corpo acostumar. Mas durante o ano eu ficava aqui nessa cadeira, nesse local aqui, viu também, né, que eu estava me dedicando assim, realmente ficando o dia inteiro aqui, que eu vivia aqui nesse espaço. Ele me deu esse quadro aqui também, ó, que eu acho era tomado, eu vou colocar as fotos aqui pra você, ele era tomado de post-it. Essa parede aqui toda também era toda de post-it, eu tirei, né, depois que eu passei, só mantive aqui mesmo umas mensagens que quando eu pedi demissão, o pessoal fez uma despedida pra mim e fez essas mensagens. Eu achava que caneta era tudo igual, mas não é, né, depois que você fica aí fazendo 1000 exercícios, né, que você fica escrevendo o tempo todo, montando resumos, escrevendo, montando conteúdo, enfim, faz toda a diferença uma caneta boa. Então ele me deu a princípio esse kitzinho aqui, né? No caso dessa Stabilo fininha, né, eu tenho dessa aqui da Bic também e nem faz tanta diferença não. Pode ser da Bic, que eu acho que é a mesma coisa. Agora essas marca-texto, né, eu gosto muito, eu fui comprando depois aos poucos da Stabilo. Quando eu comecei lá no cursinho, eu fui assim com uma Bic normal e uma lapiseira assim da Faber-Castell, uma borrachinha assim qualquer. Só que depois eu vi, gente, que era horrível, 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 né? A borracha não apaga direito, faz aquela sujeirada, a lapiseira clarinha, né? Aí um dia eu fui fazer lá um trabalho em grupo com uma colega e eu vi que ela tinha essa lapiseira aqui da Pentel, ela me emprestou e, gente, que lapiseira boa, que lapiseira top. Aí eu fui, comprei um monte de material de escritório, né? Comprei um caderno legal pra mim, comprei essa lapiseira aqui que é 0.9, né? E assim, como eu utilizei muito material de escritório, né? Gastei realmente, assim, muita caneta, muita borracha. Nunca gastei tanto material de escritório nesses 3 anos, então eu posso falar pra vocês, né, que realmente a lapiseira da Pentel é muito melhor que da Faber-Castell ou de outras marcas. Em termos de grafite, né? O uso da Pentel também é absurdamente melhor. Escreve mais macio e na hora de apagar também apaga de boa. Faber-Castell passa de boa. Essa marca aqui da Cis é muito ruim e essa aqui eu não sei porque eu não joguei fora ainda, né? Que eu gastei dinheiro à toa. Não comprem grafite dessa marca aqui que é muito ruim. Léo e Léo, nossa, é um lixo. Corretivo, né? Eu tenho esse da Pentel, é excelente. E essa aqui também quebra o galho. Canetas Bic. Eu particularmente não gosto, né? Só comprei essas bonitinhas aqui, mas já tá descascando também. Porque ela borra muito a mão, né? Quando você tá ali o dia inteiro estudando, isso faz muita diferença. Depois, no final do dia, você fica com a mão toda suja. Canetas para fazer redação, para fazer exercícios de Enem, né? Provas anteriores, tal, para treinar, para levar para a prova. As melhores são a 0.7 da Rebnock e a Cis Trison 0.7 também, né? São minhas preferidas aí. E olha que pelo que vocês estão vendo aqui, né? Eu testei tudo quanto é caneta. Já testei as da Pilote, né? Pra ficar aqui estudando e tal. Elas borram também. Essas aqui 0.7, ela tem a ponta fininha, deixa qualquer letra bonita e economiza muito espaço na redação, né? Mesmo que você faça aí letra garrancho, deixa sua letra bonitinha e pra redação, né, faz toda a diferença você ter espaço para escrever. Então essas aqui são muito boas. Essas aqui da Assis também são boas, assim, coloridinhas e tal, pra você fazer resumo, essas coisas. Enfim, eu cheguei a comprar, eu já tinha um outro estojo, mas cheguei a comprar, né, na época um estojinho desse aqui também. Eu pensei assim, gente, agora que eu tô estudando pra valer, sabe, eu vou investir em material, assim, que é o que eu fico fazendo a maior parte do tempo mesmo. E essa aqui era a minha mesa, só que era tomada de coisa, né? Vou deixar fotos aqui pra vocês. Mas eu sempre deixei aqui, né, um budinha, deixava essa mensagenzinha aqui da Seitonoye do dia que eu gosto, deixava as coisas aqui tudo à mão. Uma coisa que eu usei muito, 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 gastei muito também era post-it e esse negocinho aqui, ó, que é pra marcar
as apostilas, vou mostrar pra vocês, fazer marcação assim, sabe? Da apostila. Mas o post-it eu utilizava muito mesmo. Eu deixava assim esses descansos de copo, porque eu tava sempre aqui com garrafa de 1 litro de água e chá e tal. Eu deixava tudo aqui na mão para evitar levantar. Basicamente é isso, né? Esses eram os materiais que eu utilizei aí, né? Estudando sozinha em casa ao longo desses 2 anos, até passar em medicina na Federal. Se você tiver alguma dúvida aí, né, em relação a esses materiais ou qualquer outra coisa, escreve aqui nos comentários, né, que eu vou ter o maior prazer de tentar ajudar vocês de alguma forma. Se você também curte acompanhar a rotina de estudante de medicina, me segue lá no Insta, é @antunesma. E é isso. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!